não se preocupa não, que a gente não dá audiência para quem não tem conhecimento jurídico, não. Que coisa. Bom, mas assim, eu gosto de ter essa oportunidade de falar para pessoas que pensam diferente da gente, né? Sim, Afinal de contas, sim. Sim, é de porque, na saber verdade, dialogar. é bom a gente falar para quem gosta de ouvir e aprender, né? Com Não para certeza. quem gosta de se cegar. Porque normalmente acontece isso, as pessoas são meio cegas, né? Nessa... Sim, e isso me motivou a escrever o livro, sabe, Sim, doutora Carolina? sim, Porque sim. eu vi essas violações muito de perto e eu percebi como as pessoas não têm conhecimento da realidade, É. que eu tive um pouco conhecimento e vocês têm mais ainda, né? Sim, sim, Então, a gente vive dentro, né? A gente está vivendo dentro disso, então a gente sabe bastante o que é que acontece, os pormenores. Então, ninguém melhor para falar sobre essas violações, né, de fato, do que quem estudou o direito, já começa daí, né? Quem tem formação jurídica e quem vivencia todo dia as violações, né? A gente pode falar com toda firmeza e convicção. pois é, agora tem o livro. Doutor Ezequiel, boa noite. Boa noite, doutora Bianca. Boa noite, doutora Carolina. É um Seja prazer bem-vindo. estar aqui com vocês. Eu que Boa noite, agradeço. Ezequiel. Boa noite. A doutora Gabriela vai entrar depois? A Gabriela, ela teve um problema no Instagram dela. Eu estou tentando ajudar aqui, até por isso que eu entrei um pouquinho atrasado. Ó, acabou de entrar, enviou a solicitação. Ah, Chegou a tá. nossa presidenta. Ela não gosta que chame ela de presidenta. Também, né, meu filho? Aí você tá violando é o português, não é mais o direito, não. Doutora Gabriela, boa noite. Oi, boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Já agradeço a todos vocês por terem aceitado esse convite. Eu estava muito ansiosa para ter essa conversa hoje. Nós que agradecemos. É uma honra para poder conversar com pessoas assim corajosas. Nós lutamos tanto para que os juristas enxergassem o que aconteceu com 8 de janeiro, que continua acontecendo. Então, quando alguém escreve sobre isso, nós só podemos agradecer. E é um prazer estar aqui nessa conversa hoje. Sou eu quem agradece a presença de vocês. E, doutora Gabriela, eu me solidarizo com a sua dor, a dor da sua família, a dor das pessoas que estão sendo injustiçadas e dos familiares. Então, eu espero que o livro que sirva, né, assim, minimamente para ajudar essas pessoas a terem seus direitos novamente observados. Obrigada. Eu estou aguardando chegar nos Estados Unidos, estou aguardando chegar na livraria da Lud, poder adquirir teu livro aqui. Ah, que legal, muito bom. Vou ficar feliz. Eu que estou no Brasil já. Falando em Lud, o prefácio dela é excelente, né? Então eu falo assim, comprem antes que proíbam ou mandem retirar o prefácio do livro. Sim. Mas isso aí já mostra um pouco a realidade que nós estamos vivendo, né? Como nós chegamos em um nível assim, a gente fala nesse tom de descontração, né, de brincadeira, mas é muito triste, né? Muito sério de você ter que pensar na possibilidade de haver a censura de um livro, não pelo que foi escrito, mas por quem escreveu. Né? Porque eu tenho certeza que se chegar a haver uma censura como essa, não vai ser pelo teor, pelo conteúdo do livro, mas porque uma pessoa que foi se pôs a escrever alguma coisa. Então é muito triste, mas é contra esse sistema que está trabalhando dessa maneira que a gente tem trabalhado e a gente vai vencer, se Deus quiser. E, Bianca, assim, eu li o livro que a doutora Ludmila escreveu em conjunto com outros juristas, né, que é o Inquérito do Fim do Mundo, e ele é um livro, inclusive, que eu indico para todas as pessoas. Exatamente, ele está aqui, o meu também, está aqui atrás, em algum lugar. É um livro que eu indico para todo mundo, a Gabriela sabe disso, desde o dia que ela me conheceu, eu indico esse livro, porque ele é um livro muito claro de tudo que acontece
em violações de direitos que a gente está tendo, Eu daqui e não também. é coisa de agora, aí, ó, o Ezequiel também tem. Não é coisa de agora, é uma coisa que já vem se arrastando. E essa temática direito penal do inimigo é muito forte, porque é exatamente o que está acontecendo. É o direito penal do inimigo. Esses dias eu publiquei um vídeo no meu feed sobre um processo de uma cliente minha, que eu coloquei links, né, das provas de vídeos, que eu fiz recorte de vídeos, tanto das falas, das testemunhas, dizendo que realmente ali não tinham pessoas que eram violentas e etc. E aí eu fiz a propósito, porque além de não subir o vídeo no sistema do STF, para que ficasse mais fácil, e como é um link não listado, só quem tem acesso ao link que entra para ver. E essa minha cliente foi condenada e os vídeos dela não foram visualizados. Então a defesa não foi lida, né? Que é o que a gente sempre fala. A defesa ela está sendo cerceada desde o começo. E isso é cerceamento de defesa. A gente já tem decisões do ministro Gilmar Mendes em que ele anula recebimentos de denúncia por conta desse cerceamento de defesa, pela não leitura do ministro, né, relator. E assim, mas nesses casos não adianta você falar, né? A gente está se sentindo realmente calados e órfãos, né? Porque a gente não tem a OAB que defenda essas nossas prerrogativas e etc. É isso. É desde do início mesmo no meu livro, eu falo um pouco sobre o inquérito do fim do mundo, que realmente assim é o que abre a nossa cabeça para o problema, né? Porque aqui tem a opinião de vários juristas, então é um livro muito embasado, muito técnico, assim como eu tentei fazer no meu livro, um livro técnico que não é um livro jurídico, científico, não é um livro que é acima da política. Sim. Né? As pessoas precisam entender isso. Ah, você vai defender aquele monte de golpista, fascista, terrorista, entraram lá, quebraram tudo. Peraí, você está falando, mas do que você sabe? Qual é a realidade que você conhece? Né? Então, eu quis escrever para que as pessoas tomassem conhecimento daquilo que a gente vê, né? Acontecendo todas as arbitrariedades no processo. Então, nesse livro aqui, eu até cito o inquérito do fim do mundo algumas vezes, e uma delas é para dizer que o inquérito do fim do mundo, ele surgiu durante um julgamento do STF, né, com o Toffoli na presidência, porque um procurador da República, o Diego Castor, escreveu para o site antagonista dizendo que o Supremo estava prestes a dar um golpe porque iria mandar os casos da Lava Jato para a Justiça Eleitoral. Então, ele escreveu isso no antagonista, um advogado de um político que estava fazendo uma sustentação oral, quando existe para alguns, né? Porque agora não tem mais. Ele estava fazendo uma sustentação oral e falou assim, vocês, né? Ele falou lá do jeito polido, vocês vão permitir esse tipo de coisa e tal, aí esse julgamento foi suspenso, no dia seguinte o Toffoli vem com essa portaria absolutamente inconstitucional e dá de presente para o Alexandre de Moraes. E a partir daí, tudo que acontece que desagrada os ministros do Supremo fica caracterizado como um ato antidemocrático. Qualquer crítica, agora qualquer manifestação, as pessoas estão com medo de fazer alguma manifestação aqui em Brasília, né? Quando teve a indicação do Dino, chamaram as pessoas ali para frente do Congresso, eu fui para lá, vazio. Todo mundo com medo de falar. Então, é uma situação muito delicada e realmente que caracteriza um direito de exceção. E aconteceu isso também com os inquéritos do dia 8 de janeiro, né? Assim, o que acontece? O pessoal, por exemplo, que estava ali no Senado, que foram presos no Senado, a polícia do Senado, polícia legislativa, ela enviou os inquéritos para a Justiça Federal, né, aqui no Distrito Federal. E eles eram todos sigilosos e etc. Na verdade, o procedimento, né, lá para a Polícia Federal.
E no mesmo, aliás, no dia seguinte, o juiz declinou a competência desses inquéritos com base no inquérito do fim do mundo, que é o 4781. Isto é, ele buscou uma conexão com um inquérito que já estava aberto. Estava aberto, inclusive, desde 2019. Aí você pega, que conexão é essa? Primeiro que o inquérito 4781, o tema principal, a temática ali principal é fake news, que é um crime que não existe no Brasil. Mas, ok, superadas essa situação, como é que você coloca os atos antidemocráticos, como eles assim chamam, em um inquérito que é de outro viés, né? Outro crime que eles estão ali querendo investigar. E um inquérito que não acaba nunca, não tem um prazo, o Código do Processo Penal não é cumprido. Então, as pessoas, todo mundo que é, como diz o Magno Malta, é barriga de baleia. Tudo que você quiser, você vai botando ali dentro, entendeu? O que as pessoas precisam entender é que é muito grave isso, no sentido de que hoje são essas pessoas que estão perdendo esse direito. Mas amanhã ele vai atingir o que é chamado pela Defensoria de pés descalços, que são aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, que às vezes são denunciadas ou acusadas de crimes que realmente não cometeram, como o caso dessas pessoas do dia 8, né? Assim, a gente está vendo uma usurpação de poderes. E isso faz com que, em larga escala, o juiz singular também se ache no direito de dizer: não, eu vou fazer aqui desse jeitinho aqui, porque se o ministro do Supremo faz, por que eu não posso fazer, né? Isso. Acaba criando precedentes, uma jurisprudência que é de guerra, típica do direito penal do inimigo. Exato. Exatamente. Exceção. Ezequiel, tu tá sem o áudio. Perdão. Esta semana eu debati em um grupo de advogados criminalistas aqui do DF justamente essa situação, porque foi editada aquela resolução lá do CNJ autorizando que todos os julgamentos, independente da matéria, sejam realizados em plenário virtual. E aí, qual foi a minha manifestação? Olha, nós estamos há 2 anos alertando que estes casos do 8 de janeiro gerariam precedentes perigosos para o direito, para a advocacia em geral no Brasil. Vocês estão dizendo que, porque são golpistas, e essa é a definição, né, do direito penal do inimigo, você tira aquele grupo para que seja inimigo do Estado e lhe suprima as garantias constitucionais. Você desumaniza. Exato. Então, vocês estão fazendo isso com essas pessoas e agora o direito vai alcançar vocês, essa jurisprudência vai alcançar vocês, esses precedentes vai alcançar vocês. Todo mundo vai sofrer com isso. Então, a gente sempre fala em todas as nossas manifestações, estamos defendendo os nossos clientes porque temos sim uma visão ideológica alinhada, né, com que com um viés mais de direita, mais conservador. Mas, acima da questão política, da questão ideológica, existe a questão da justiça, que você precisa preservar, independente de quem seja. Então as pessoas, eles sempre falaram, todas as vezes, nós fomos em várias reuniões lá no Conselho Federal da OAB, e sempre havia um para relativizar a situação. Mas isso aí sempre aconteceu, na Lava Jato sempre foi assim. Não, meu amigo, nunca foi assim. Eu nunca vi uma pessoa na Lava Jato ser julgada sem defesa. Nós temos aí julgamentos de recebimento de denúncia sem a pessoa apresentar a resposta prévia. Eu nunca vi audiência na Lava Jato onde você podia ouvir a testemunha da acusação e não podia ouvir a testemunha da defesa, como acontece conosco. Nós pedimos a intimação das nossas testemunhas e elas não acontecem. Então, não chega nem perto o nível de violações se você for comparar um caso com o outro, se é que houve de fato o que se diz que houve na Lava Jato. Então, essas pessoas não se atentam que quando você abre margem, abre esses precedentes para que o Estado interfira no direito, interfira na vida das pessoas, para que isso chegue a todos nós. E isso vai alcançar a todas as pessoas, nós estamos alertando isso, mas tem gente que ainda não se tocou. O meu livro usou, basicamente, como fonte de pesquisa, o relatório produzido pela ASFAV. Para quem não sabe, a ASFAV é a Associação dos Familiares e Vítimas, né, pelos atos do dia 8 de janeiro. E, assim, é um relatório muito completo. Eu já parabenizo vocês, tanto pela criação da associação, quanto
por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido na defesa dessas pessoas. E além desse relatório, que assim, ele é muito completo, né, com todas as violações, é impressionante, assim, chega a ser inacreditável. Teriam mais atualizações. Exatamente. Né? Tem que atualizar esse relatório. Precisa ser atualizado. Assim, tem que fazer basicamente um diário, porque eu acredito que todo dia vocês devem assistir a alguma coisa absurda do ponto de vista jurídico acontecendo. Quando a gente pensa que não vai se surpreender, a gente vai se surpreende. É assim, é inacreditável, sabe? Assim, o que fazem com o direito, relativizam e fica por isso mesmo, e no final das contas os outros dizem, eu não sabia, eu não vi, e é mais ou menos desse jeito. Como o Ezequiel falou da questão da Lava Jato, é importante a gente trazer aqui que eu, por exemplo, e o Ezequiel também, fomos críticos de alguns pontos ali da Lava Jato, entendeu? Então, assim, juridicamente falando, a gente tem nossas críticas, por questões jurídicas, pontos, aí você pega grupos que se dizem legalistas e acha que tá tudo normal, sabe? É porque não tem a capacidade de procurar ler um livro como o seu, de procurar um relatório como o nosso, de entender o viés ali. Eu até tive uma conversa com um colega advogado lá no meu estado, quando eu expus para ele alguns pontos, e os pontos básicos da questão do acesso aos autos, que a gente não tem na íntegra, a gente precisa dizer o nome do cliente, eles te dão só a parte que o cliente está envolvido ali, etc. E ele disse assim, mas isso eu não sabia. Aí eu digo, pois é, você não procurou saber. É diferente. E quer opinar. Querem julgar e condenar. Exatamente. Então essas pessoas, elas nos acusam de sermos partidários, de fazermos um trabalho politizado, mas na verdade quem é politizado são eles, porque se você procurar aqui no meu Instagram, você vai achar vídeo meu criticando situações da Lava Jato. Agora, procura nas redes sociais dos ditos garantistas, legalistas do Brasil, para ver se tem alguma coisa deles falando a respeito do 8 de janeiro. Não tem. Então, quem que é o politizado nessa situação? E sabe o que também chama a atenção é que esse pessoal que você menciona aí, de esquerda, os progressistas, eles estão aplaudindo todos esses desmandos do ministro Alexandre de Moraes, essas violações da maioria dos ministros. E no que diz respeito ao ministro Alexandre de Moraes, inclusive, tem um capítulo aqui no meu livro que fala sobre o perfil dele, porque isso me gerou uma curiosidade científica. O que leva um juiz, né, alguém a julgar dessa forma? Assim, parece que a pessoa pega o Código de Processo Penal e a Constituição pensa, vou fazer tudo ao contrário, né? Cria uma legislação própria. E aí mostra que, no passado, quando ele foi indicado tanto para o Ministério da Justiça, quanto posteriormente para o Supremo Tribunal Federal, era a esquerda que criticava as ações tomadas por ele, contra movimentos civis, da sociedade civil. Então, a esquerda batia na tecla de que ele era lei e ordem, ele era de direita, que ele era autoritário, que ele violava direitos humanos. Olha só como as coisas mudam. E agora é a mesma esquerda que aplaude essas ilegalidades que no passado eles criticavam. Exatamente. Enquanto ele era secretário de segurança, secretário de transporte. Enfim, então, as pessoas elas precisam enxergar o problema de forma honesta, sem ideologia. E de forma honesta, inclusive, eu tenho colegas da Defensoria Pública que são de esquerda e a gente dialoga e eles reconhecem. É um absurdo que está acontecendo. Se você tiver 5 minutos de contato com esses processos, você vai ver a quantidade de abusos e de ilegalidades. E aí, falando nessa questão de ser honesto, né? Eu preciso ser honesto aqui. Alexandre de Moraes, ele não comete abusos, ilegalidades, arbitrariedades. Ele comete crimes. Alexandre de Moraes é um criminoso. Não sou eu, não é a doutora Bianca, não é a doutora Carolina, a Gabriela que está falando. Quem está falando sou eu, Ezequiel Silveira. Alexandre de Moraes é um criminoso e eu posso provar que ele praticamente gabaritou
a lei de crime de autoridade. Quando você fala que ele traçou o perfil acadêmico, né, do Alexandre de Moraes ali, eu diria que precisaria traçar o perfil psicológico também, criminológico dele, porque é uma pessoa absolutamente perturbada que trata os seres humanos, as pessoas, cidadãos brasileiros, como se fossem o inimigo, que é exatamente isso que você está falando. Que é a pauta do que a gente está falando. Não importa se a pessoa... eu digo com toda a propriedade, eu não comecei a advogar no 8 de janeiro. Eu já defendi pessoas acusadas de tráfico, de abuso de menores, de homicidas, e estas pessoas tiveram um tratamento do direito mais digno do que pessoas do 8 de janeiro, que em sua grande maioria, isso aqui a gente fala com a maior tranquilidade de quem já visitou milhares dessas ações penais. A grande maioria são inocentes, não cometeram crime algum. E mesmo quem porventura tenha cometido algum crime, seria ali aquele crime de dano ao patrimônio, alguma coisa assim, que não daria penas absurdas como essas de 17 anos. Então, assim, a gente precisa colocar os pingos nos is, as coisas no lugar. Porque o que está acontecendo no Brasil é inadmissível e a gente não pode permitir que isso continue acontecendo. É isso. O inimigo, como a doutora Carolina falou, ele não é sujeito de direitos, ele é objeto de coação. Exato. Todas essas pessoas estão sendo tratadas assim, dessa forma. É um direito penal desumano. E é interessante que nesse livro aqui, que serviu também de fonte, Direito Penal do Inimigo e o Terrorismo, do Manuel Valente, ele fala, inclusive, ele cita como exemplo de direito penal do inimigo o direito penal do nazismo hitleriano, e ele também destaca, isso me chamou a atenção, e eu citei no livro, o direito penal de segurança nacional das ditaduras da América Latina. Aí, abre aspas, cuja ideologia da segurança nacional se converteu em interesse vital comunitário, em bem jurídico supraindividual, e todo dissidente era encarado como delinquente e, como tal, um inimigo para a ordem jurídico-política estabelecida e legitimada jusconstitucionalmente. Falando de ditaduras, que é bem o que a gente vive. Infelizmente, essa é a realidade. A gente não está... Inclusive, no livro do ministro Gilmar Mendes, também, que eu usei como referência, ele fala muito do Estado Democrático de Direito, mas o Estado Democrático de Direito é aquele que visa garantir o efetivo exercício dos direitos fundamentais. E é uma relação que ela existe no plano concreto, entre Estado e cidadão, não é algo abstrato, né? É no plano de relação concreta. E todo julgador, todo governante, todo agente estatal, ele está totalmente subjugado ao texto constitucional. E quando a gente avalia se há um Estado democrático de direito ou não, se tem uma boa ou má aplicação dos direitos fundamentais. E no caso dos acusados também do dia 9, é uma péssima aplicação dos direitos fundamentais. Sim. É vergonhoso. Uhum. É vergonhoso. Sim. E assim, é desesperador, porque na verdade a gente se sente de mãos atadas de imaginar que pessoas estão presas, que foram presas, que estão respondendo processo sem os direitos assegurados. E assim, é do início até hoje. Até a prisão ali, que é ilegal. Todas as fases do processo penal. Todas. A gente tem, por exemplo, o Sérgio Amaral, que está no hospital, né? Teve uma crise de pancreatite, teve que ser levado às pressas. Hoje ele está fazendo hemodiálise, porque está com insuficiência renal, por conta também da demora do atendimento. A gente tem um pastor Shalom, que está com problema cardíaco grave, e mesmo assim o ministro não libera. Então, assim, são as violações mais graves, são as que culminam em problemas de saúde mesmo, como a morte do Clezão. A gente não tem como não dizer que esse regime que a gente está vivendo hoje não já tem suas vítimas, né? Inclusive vítimas fatais. E é importante que se diga isso a todo momento, né? Temos as vítimas fatais do regime, né? Ainda estou aqui, digamos assim. O ainda estou aqui está descrito nessa parte de 2023, 2024. A gente não vive hoje um Estado pleno de direito. A gente não pode dizer isso.
Então, assim, foi até bom que saísse esse vídeo, esse filme. Eu acredito que eles queriam dar uma ênfase na questão de que a ditadura é muito ruim e etc. Mas a gente está passando por um momento como esse. Um momento que as pessoas não têm direito. A primeira coisa que cai nas ditaduras são o direito à defesa. E foi o que caiu. A primeira coisa que caiu quando o judiciário se levantou, entendeu? Então, assim, é incrível ver que ainda existem pessoas que se cegam, não querem enxergar, porque não é questão de não enxergar. Eu tenho certeza que enxergam sim e não querem. E defendem o que está acontecendo, mesmo sabendo que elas podem ser atingidas lá na frente. E a gente queria tanto poder ver, né, os julgadores dos livros ali na Suprema Corte, né? Como é diferente o que está na teoria, o que eles escrevem, ou talvez não sejam eles que escrevam, né? E aqui e o que de fato eles fazem no julgamento. Exatamente. Né? Então, eu acho que todo mundo que estudou direito teve a oportunidade de ler o livro de Direito Constitucional, de Gilmar Mendes, de Alexandre de Moraes. Aí, quando você chega na prática, os caras rasgam a Constituição, rasgam o que eles mesmos escreveram e praticam esse tipo de abusos. Porque essa questão do direito penal do inimigo, ela teve uma... É uma teoria já antiga, né? Mas teve um reacendimento muito forte no 11 de setembro, né? Lá nos Estados Unidos. Então, foi muito questionado a respeito da justiça americana, até que ponto eles iriam para poder julgar aquelas pessoas e tal, se deveria ser respeitado os mecanismos e garantias fundamentais. Mas lá havia um poder judiciário robusto que, apesar de toda a pressão popular contra aquele grupo social ali naquela época, ainda assim procurou se manter o mínimo de respeito àquelas situações. E aqui é o contrário, não há pressão popular, embora a Rede Globo, a grande imprensa, tente manipular a mídia de forma a dizer que são golpistas, pessoas que atentaram contra a democracia, a sociedade não comprou essa narrativa. E aí fica essa cúpula do judiciário, esse consórcio, né? Eu gosto de chamar desse consórcio, entre o Poder Judiciário, o STF, a Rede Globo e outros veículos de imprensa, e o governo Lula fazendo esse teatrinho para tentar mudar a visão da sociedade em relação ao que aconteceu. Mas o que está acontecendo de fato é que nós já estamos chegando a 2 anos de governo, ninguém vai para frente com essas pessoas presas e não vai conseguir progredir. Não tem como um país avançar enquanto você tem 2.000 famílias sofrendo daquela maneira. E a gente fica muito triste porque quando a gente espera que haja a solução, de onde a gente espera que venha a solução, que é do Senado Federal, para poder exercer os checks and balances, os mecanismos de freios e contrapesos, a gente vê ali um Senado absolutamente parado, e quando a gente vê alguém se manifestando, né, os muito poucos que estão falando a favor dessas pessoas, e do outro lado fica lá a senadora Soraya Tronic soltando fake news na CPMI do 8 de janeiro, dizendo que só os presos da Defensoria Pública, os clientes da Defensoria Pública haviam sido liberados, quem tinha advogado particular não seria liberado. Aí você vê a Elisiane Gama fazendo aquele outro teatrinho lá na CPMI do 8 de janeiro. Então fica lá, patati e patatá, fazendo gracinha, e enquanto isso as pessoas estão sofrendo aí, né, por conta de todas essas situações, fora da omissão do presidente do Senado, que deve virar ministro daqui uns dias. Então, assim, é muito triste você ter que misturar política com justiça. É horrível. Isso não deveria acontecer em hipótese alguma. E o que a gente vê agora é um Supremo Tribunal Federal que virou um partido político, né, aliado da base do governo, e que é blindado pelo Senado. Então, gente, tá tudo errado. A gente vai ter que recomeçar isso tudo de novo, e acredito que esse reset dessa situação vai iniciar a partir da anistia dessas pessoas, para que a gente possa restabelecer novamente as fundações da nossa república, da nossa democracia, e voltar aos trilhos, né? Porque a gente está absolutamente perdido no nosso Estado de Direito. Perfeito, doutor Ezequiel. E lembrando que lá nos Estados Unidos, eles eram terroristas mesmo, de verdade. E ainda assim se discute se aplica o direito penal do inimigo ou não. Aqui são pessoas que depredaram
né? E Algumas, mais, né? E nem Algumas. depredar, né? a maioria inocente, A maioria porque simplesmente inocente. estava dentro do prédio, Sim. ou simplesmente estavam dentro do prédio, foram presas porque estavam lá dentro. Eu moro em Brasília, foi a primeiro quebra-quebra que teve na Esplanada que eu tenho 46 anos. Sempre acompanhei política. Primeira vez que eu vi helicóptero jogar bomba de gás lacrimogêneo em cima das pessoas. Do ar, Exatamente. assim, aqui de cima. Eu As sou pessoas não sabiam ex-policial, fazer. eu sou ex-policial militar, já participei de operação de controle de distúrbio e isso simplesmente não Não existe. existe. Não Não existe. A existe. Carol trabalhou no Ministério da Justiça, ela trabalhou com forças militares, ela sabe. Isso não existe. É simplesmente um negócio assim inacreditável que aconteceu. Então, Não essas existe. pessoas entraram nos prédios, foram presas, são inocentes, têm seus direitos violados. Aquela galera que fazia rapel e tal, com técnicas e tudo, não são encontrados. O Não pessoal do quiseram, dia né, 9, identificar. o pessoal que foi preso dia 9 do QG, agora é importante também lembrar aqui que eu menciono isso no livro, o ministro da Defesa, nomeado pelo Lula, na época da transição, chegou a mencionar que eram manifestações pacíficas nos QGs, que inclusive ele tinha familiares que estavam ali participando desses movimentos, tanto em Recife, que ele fala, e em Brasília. Então, isso em dezembro, antes do 8 de janeiro, e ele falou que não ia tirar ninguém de lá, o ministro da Defesa. As Forças Já Armadas dezembro. emitiram uma nota conjunta, né? Exato. Em novembro. Os Em novembro. comandantes das 3 forças do Lula, que o Lula escolheu. Já Mas havia transicionado. o único que falava que quando virasse o ano isso ia acabar, né? E usava termos assim pejorativos, era o que sumiu com as imagens, né? O Flávio Dino. Então, assim, se a gente for fazer uma cronologia dos acontecimentos, tem muita coisa que poderia ter vindo à tona se eles queriam tanto descobrir quem eram as pessoas envolvidas e etc. O mínimo que se faz é preservar as provas, já que você está diante de um crime. Como bem o Ezequiel falou, eu trabalhei no Ministério da Justiça e eu nunca tinha visto a Força Nacional ficar dentro do Salão Negro enquanto estava ocorrendo manifestação lá fora. Eu nunca vi no tempo que eu trabalhei no Ministério da Justiça. A Força Nacional, diferente do que o ministro Alexandre de Moraes quis pintar nos julgamentos, ela tem sim responsabilidade pelos prédios públicos. Os prédios da Esplanada, eles são prédios federais. A Força Nacional, ela está ali para proteger os prédios federais. Ela que protege os ministérios, a esplanada dos ministérios. Ela poderia entrar por questão até mesmo de que a gente está falando ali, a Força Nacional ela é composta por policiais de todos os estados. Então, um policial que está ali fardado, ele vê acontecendo um crime e ele se abstém, ele está, no mínimo, prevaricando. No mínimo, porque ele está com a farda da instituição. Ele é para agir, ele tem o dever legal de agir. E quando ele se omite, é colocado ali porque eles se omitiram, não porque eles quiseram, mas por força de um comando. Que os militares, eles recebem comandos. E eles agem conforme o comando. Quem responde é o comandante. Quem era que estava comandando a tropa no dia 8? Por que as imagens sumiram? Por que esses policiais não cumpriram com o seu dever de agir? Então, assim, são vários porquês. Por que o rapaz que quebrou o relógio, 2 minutos depois que os manifestantes chegaram na esplanada, ele estava dentro da sala das lideranças? Dentro da sala da liderança do PT, tocando fogo dentro da sala da liderança? Quem caminha pelo Congresso, como eu caminho, é difícil encontrar a sala da liderança. Ela não fica exposta para todo mundo. Então ele conhecia. Por quê? Quem é esse cara? De onde é que ele veio? Qual é a história por trás? Por que abafaram? Ninguém fala.
Ninguém fala. E aí, quando a gente pega as imagens, as poucas imagens que a gente tem, a gente consegue contar nos dedos as pessoas que chegaram ali e quebraram alguma coisa. É tanto que a aberração é tão grande que quando a gente pega as imagens do Palácio do Planalto, as pessoas que entram ali em um determinado momento, elas ficam todas encostadas no vidro, olhando para o lado de fora. Isso comprova o que é dito, que elas entraram ali para se proteger das bombas. Elas entram e ficam olhando para o lado de fora. Se eles fossem criminosos golpistas, como eles dizem, eles não recebiam comando de um único policial que estava ali dentro. Só tinha um policial nas imagens e ele diz assim, ó, pessoal, bora, todo mundo aqui para cá. E todo mundo segue ele tranquilamente, porque as pessoas ali tinham a tranquilidade de que não estavam cometendo crimes. Isso, né, Carol? Não somos nós quem dizemos, né? É a própria testemunha, o coronel, o major Eduardo Natali, que estava dentro do Palácio do Planalto, ele fala que as pessoas que depredaram saíram e foram embora. Quem foram presos foram as pessoas que entraram depois das depredações, que o estavam ajudando a conter os vândalos, que o ajudaram a apagar incêndios e que depois foram presos indistintamente, independente da sua conduta. O major, a testemunha de acusação, fala isso, e a pessoa é condenada a 17 anos, mesmo esse cara do relógio. É isso que a gente está falando aqui, o que a gente está defendendo é o direito. Esse cara do relógio, que é a única pessoa até hoje que foi condenada, que tem imagem dele depredando alguma coisa. A única. Os outros, não existe imagem de ninguém depredando nada dos que foram condenados. Nada. Tem gente fazendo live, tem gente lá dentro, tem gente entregando água para os policiais, depredando só esse cara do relógio, até hoje. De 300 pessoas que já foram condenadas. Este cara não poderia ter pegado 17 anos de prisão. Ele não poderia ter pegado. O engraçado é que esse mesmo cidadão aí, ele passa por todos os prédios. As imagens da própria Polícia Federal comprovam que ele entra no Congresso, ele toca fogo e tal, sai do Congresso, vai para a Praça dos Três Poderes, aí você pode pegar as imagens dele pela Globo mesmo, ele jogando pedra nos policiais e etc. E dali da Praça dos Três Poderes, ele entra no Palácio do Planalto e ele sozinho sobe lá, quebra o relógio e quebra todas as coisas. Exatamente. Então, a única pessoa... Mas isso é golpe de Estado? É isso que a gente está falando, né? Não, isso é golpe de Estado? Não, absolutamente não. É isso que a gente está... Porque se você aplica esse tipo de pensamento para esta pessoa que efetivamente cometeu alguma coisa, aí você pega aquela outra aberração que o Supremo Tribunal Federal inventou dos crimes multitudinários, onde vocês podem responder porque eu chamei o Alexandre de Moraes aqui na mesma live de criminoso, então a gente está aqui no mesmo ambiente, então um pode responder pelos atos dos outros, porque agora tem os crimes multitudinários. Então, isso não existe. E vamos trazer agora a questão da narrativa do golpe. Vamos supor que existisse ali um grupo de militares, kids pretos, kids brancos, kids rosa, sei lá, e que inventando alguma coisa estão pensando ali naquela organização sensacional em promover um golpe de Estado. O que é que uma pessoa que saiu lá de Arroio do Meio para vir participar de uma manifestação em Brasília tem a ver com esta situação? Então, assim, a gente não pode relativizar esse tipo de coisa. A gente precisa tratar as coisas com seriedade e, infelizmente, não estão fazendo. Não estão fazendo. Isso que a Carol está falando é perfeito. Eu sempre pergunto, né? Quem assumiria se fosse dado... Exatamente o que o Major Natali falou. Sentar na cadeira do presidente não é assumir um governo. Né? Não é dar um golpe de Estado. Então... E assim, Bianca, o que é que acontece? O que me entristece muito desde o dia 8... Todos os que foram presos, que eu tive contato, né, meus clientes ou que não são meus clientes, pessoas, inclusive, hoje que estão em asilo na Argentina, nos mais diversos locais do país, que é uma situação muito triste. Eles diziam assim, mas doutora, quando a gente tiver as imagens, a doutora vai ver que eu não fiz nada. Eles tinham a mais absoluta certeza, como eu tinha na minha vida, de que se a gente tinha as imagens e tinha prova que você não fez nada, você vai ser absolvido e vai ser solto. Não se imaginava que iriam ficar 2 anos, como tem gente que vai completar 2 anos agora de prisão. É lamentável, é muito triste.
muito. E aí a gente tem que falar também da situação lamentável que as pessoas estão vivendo, que isso corrobora com a questão de que são perseguidos políticos, é que a Argentina deu asilo para as pessoas, né? A Argentina concedeu asilo, mesmo que provisório, para essas pessoas, porque entende que elas são realmente perseguidos políticos. Né? O próprio país entende isso. E aí, então, isso também é um elemento forte para tudo que está acontecendo. A gente tem provas, inclusive, que um outro país aceitou essas pessoas como perseguidos. Porque essas pessoas levaram os documentos, levaram os processos delas, entendeu? Então, assim, E é por isso que a não gente é nada mais claro do que isso. A gente fala com tanta convicção do que está acontecendo, porque nós podemos provar tudo que nós falamos. Então, quando você parte, por exemplo, você falou do dia 9 de janeiro. Aquilo foi uma situação... Olha, eu entrei nesses processos no dia 9 de janeiro, no dia que eu cheguei lá na Academia da Polícia Federal e vi aquelas 2.000 pessoas jogadas dentro daquele galpão, chorando, orando, cantando, passando mal, desmaiando. E eu entendi que precisava ajudar aquelas pessoas, mas o sofrimento delas não havia começado ali. Essas pessoas foram sequestradas na frente do quartel do Exército. Disseram para que elas entrassem nos ônibus, para que fossem identificadas e liberadas, e elas ficaram por horas dentro de ônibus. A Gabriela está aí, ela tem feito algumas audiências comigo essa semana. Eu estou pedindo para as pessoas relatarem. As pessoas ficaram 6 horas dentro dos ônibus sem água, Não, sem a gente comida, passa mal de tendo que relembrar, fazer as suas necessidades nas escadarias dos ônibus em movimento, senhoras idosas. Aí você chega lá na Academia da Polícia Federal, não tinha qualquer estrutura para receber aquele pessoal. Aí vai para o presídio, comida estragada, 140 mulheres em um bloco, tá? Com um banheiro, um vaso sanitário. Você esteve lá, você fez o relatório da Defensoria Pública. Eu estive, eu vi. Eu vi e atendi essas um chuveiro frio, um vaso sanitário entupido e uma pia para escovar os dentes, lavar roupa e pegar água para beber. 140 mulheres sem absorvente, sem roupa íntima, sem papel higiênico. A gente levava papel higiênico, a SEAP ia lá e não entregava. Então, assim, as violações de direitos humanos absurdas. Ninguém recebeu voz de prisão, ficaram lá 48 horas lá na Academia Nacional da Polícia Federal, só foram saber que estavam presas depois que passaram pelo interrogatório com o delegado. Advogado não podia passar na primeira parte do interrogatório. Então, assim, olha, encerrou aqui o direito, nós vamos fazer aqui um hiato, né? Vamos fazer o que quisermos com essas pessoas e a partir delas para frente a gente vê o que é que faz. Mas para essas pessoas não. Não tem garantia, não tem Constituição, não tem nada. E o maior exemplo disso é o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Havia um rito de julgamento para as ações penais pré-8 de janeiro. Julgamento no plenário físico, no pleno do Supremo Tribunal Federal. Chegam os réus do 8 de janeiro. Segue os julgamentos no plenário, mas agora no plenário virtual. Então a gente vai fazer essa alteração aqui. Aí altera-se o regimento para que as ações penais após o 8 de janeiro voltem a ser julgadas presencialmente, mas nas turmas. Gente, isso é a perfeita definição de tribunal de exceção. Você tem um rito antes do caso da pessoa, um rito para a pessoa depois dos fatos ocorridos e um novo rito para outras ações depois dessas. Então, assim, é uma brincadeira, chega a ser brincadeira o que está acontecendo e a gente repete, os juristas, os garantistas estão todos em silêncio, mas a gente não, nós vamos continuar falando. E doutora Bianca, é outra coisa que a doutora pode ter presenciado, né, e que a gente sabe, e recebemos, né, a informação também. Eu ia muito na Colmeia, porque eu tinha clientes lá. As mulheres, e isso assim é até constrangedor que a gente fale, mas a gente precisa falar, as mulheres revezavam calcinhas, porque as que estavam no seu ciclo menstrual ali, que precisavam usar absorvente, elas usavam a calcinha da outra que não estava no período menstrual. Então, assim, imagine só, se essa situação é com presos comuns, o que era que a gente não estaria vendo pela mídia, o que era que não estaria, como era que não estaria a reação das pessoas, né? E a gente não vê ninguém falando sobre. E é interessante também que o próprio mecanismo de prevenção e combate à tortura, em parceria com a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, emitiram um relatório sobre essas violações também
ocorridas na audiência de custódia, na academia, como o doutor Ezequiel falou, constataram essas violações e qual o resultado? O que eles fizeram com esse documento? Não foi feito absolutamente nada, né? E durante o período que estava acontecendo tudo isso, o STF estava julgando um estado inconstitucional de coisas do sistema penitenciário brasileiro. Mas isso aí só vale para outros casos. Nesses casos aqui, isso aí não tem validade nenhuma. Então, assim, o que a gente tem procurado fazer, por exemplo, com esse relatório, o seu livro agora, sensacional, é registrar o que está acontecendo. Porque a história... eu vi uma frase essa semana que eu achei sensacional. O doutor, eu esqueci o nome dele, falou em um evento que eu estava. Ele disse assim: dizem por aí que a última palavra é do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito. Não é. A última palavra é da história. Então, não importa o que eles estejam fazendo de errado, vai estar tudo registrado. E essas pessoas vão ter que responder por isso que eles estão cometendo. Então, sim, esse tipo de... Os relatórios que foram feitos pela Defensoria Pública, aquele relatório que foi feito, a visita da Defensoria Pública após a morte do clérigo... Eu fui lá. Aquilo ali mostra. Eu estive lá. Você viu. Eu falei com... A desumanidade. Sim, eu falei com os presos da cela do Clesão. Falei com eles lá. E, inclusive, o Aécio, o primeiro condenado a 17 anos, que foi preso e condenado a essa pena altíssima... Onde ele foi preso, no plenário do Senado, não tinha nada danificado. Salvo engano, tinha um parafuso do microfone solto. Nada danificado onde ele foi preso. Exatamente. Aquelas imagens. Inclusive tem as imagens dele, policiais, né? Sentados, né, Gabriela? Sentados de costas, mexendo no celular. Eles estão sentados de costas. Os policiais estão de costas para os manifestantes, conversando numa roda, assim. Então, como é que você... E eu até questionei isso em uma das audiências, doutora. Como é que você tem um grupo de terroristas, né, de pessoas super perigosas, e a polícia fica de costas para essas pessoas super perigosas? Aí eu questionei se isso era procedimento, porque eles estavam confiando nesse momento de que a gente ainda não tinha as imagens, né? E realmente a gente não tinha. As imagens, elas começaram a ser liberadas no meio dos julgamentos, depois daquele fatídico dia que vazou a imagem do GSI lá dentro. Aí eles começaram não, a gente vai ter que liberar pelo menos alguma coisa aí para esse pessoal se calar, né? Mas não contavam que a gente... Fizeram uma seleção, de imagens. Eu tenho as imagens, tem um HD que está guardadinho lá, tem todas as seleções. A câmera que interessa, ela vem, começa meio-dia, para as 2, volta às 4... Entendeu? Aqui não interessa, já não existe. Então tem ali um compilado de imagens ali que foram aparentemente cuidadosamente selecionadas. Então, assim... E tem aquele e-mail também, né, Ezequiel, que fala que os cortes, como é que tem um e-mail do policial federal que diz assim que as edições estiverem prontas, a gente encaminha as imagens. A gente tem esse e-mail. É nesse nível, nesse nível. Todos os processos têm. Inclusive, também chama atenção a própria investigação com relação à morte do Clériston. Porque se havia vários pedidos da defesa, né, mostrando que ele estava com risco de morrer. E esse desde o dia 11 de janeiro. E tinha o parecer favorável da PGR para a soltura desde o mês 9. Então, há 10 meses, 2 meses um parecer favorável e com algo tão urgente, nada foi feito e ele faleceu. E, assim, fica por isso mesmo, né? Não tem uma investigação, não se sabe o que aconteceu, ninguém fala mais nada, como se isso não tivesse acontecido. É um absurdo, houve uma investigação do Ministério Público do Distrito Federal que foi arquivado, né? Porque... aparentemente atestaram lá que a morte se deu por causas naturais. Agora, existe um inquérito que está tramitando no TJDFT, esse ainda está em aberto, e tem também um outro inquérito que está tramitando na Polícia Federal. Esse, inclusive, eu vou lá semana que vem conversar com o delegado responsável para saber em que pé que está esse inquérito e para entender quais são as conclusões que eles vão chegar lá. Mas eu acho que a gente nem precisa fazer muita pesquisa para entender aonde se pretende chegar com essas situações, né? Mas a gente vai continuar fazendo o que sempre fizemos. Quando a gente vê a coisa errada, a gente vai lá
ataca juridicamente, né, e registra. Se não der se não der frutos, se essas medidas não derem frutos agora, com certeza darão no futuro, porque a ilegalidade foi atacada e foi registrada. Então, está guardado, porque, graças a Deus, ninguém dura para sempre, né? E é importante que se diga, né? Porque muitas pessoas mandam mensagens para a gente, dando as mais diversas opiniões. A gente já tentou de tudo. A gente já enviou para todos os órgãos que se possa imaginar, inclusive órgãos internacionais, né? Então, assim, não há mais dentro da possibilidade o que a gente faça, porque realmente a gente tentou de tudo, inclusive fomos lá. A gente tem um parceiro que trabalha com esses processos internacionais, né? Ele está cuidando do processo do pastor Jorge, cuidando muito bem, por sinal. Toda semana ele liga para lá e cobra e etc. E estão literalmente sentados em cima. É como se estivessem esperando o pior acontecer com o pastor Jorge, porque ele está com sopro cardíaco nível 6. E aí ele foi levado para fazer um laudo médico, né, aqui na Polícia Civil do Distrito Federal, no IML, com os 2 médicos lá do IML, e os médicos disseram para ele, mas a gente não vai ter como laudar porque não tem exame. Tipo, e até agora não colocaram o laudo no processo, sabe? Então, assim, estão esperando o quê? Ele caminha 3 celas, ele está cansado. A pressão dele dá 17/13, 19/13. Vamos esperar o pior acontecer para que liberem um pastor? E volta tudo para a temática principal, né? É o direito penal do inimigo, tratando essas pessoas como se não fossem portadoras de direitos. Né? E aí a gente vê, mais uma vez, como a política atrapalha que a justiça seja feita. Porque se você chega com uma denúncia dessa num órgão internacional que existe só para cuidar de violações, evitar, prevenir e reprimir violações de direitos humanos, e as pessoas não tomam providência, aí você tem que procurar saber o porquê, né? Aí eu não sei se é porque o vice-presidente lá é advogado pessoal do Gilmar Mendes. Aí, entendeu? Então, é difícil você ver esses laços políticos atrapalhando a justiça, atrapalhando... são vidas, são pessoas. Você pode não gostar, você pode não compactuar das mesmas ideias, mas eu jamais... Por exemplo, eu não torço para que o presidente Lula, que hoje está adoentado, perca a sua vida. Eu não torço para que ninguém passe pelo sofrimento com que essas pessoas estão passando. Eu não compactuo se houve tortura ali na época do período militar, do regime militar. Uhum. Nós não compactuamos com isso. Uhum. Nós nos formamos e advogamos a vida inteira para defender pessoas, indivíduos. Olha, eu vou falar para vocês, eu fiquei muito preocupado com a aprovação dessa medida que foi hoje ou foi ontem lá, a respeito da castração química de pessoas acusadas de abuso. Só quem defendeu uma pessoa que é acusada de abuso sexual sabe o quão difícil é você provar sua inocência. Se você for acusado de um crime sexual, você vai ser condenado. Não tem... Se não tiver uma câmera ou uma testemunha que veja que é muito difícil, você vai ser condenado exclusivamente com a palavra da vítima. E se for uma pessoa inconsequente que fez essa denúncia falsa, e aí a pessoa vai ser condenada, vai sofrer esse procedimento químico. Nós temos uma estrutura judicial capaz de dar uma plena certeza da culpa ou da inocência de uma pessoa para você tocar na vida dela, na integridade física dessa pessoa. Assim, eu sei que quem é mais radical nesse ponto vai se chatear comigo, mas isso é uma forma de eu provar que a gente pensa no ser humano, independente de quem seja. Então, independente mesmo quem seja culpado, quem cometeu algum crime, a pessoa precisa ter o mínimo de dignidade para pagar a sua pena. Porque se a pessoa não tem dignidade para pagar a sua pena, a pena dela também não tem validade alguma. Né? A gente já entrou na barbárie. Estamos vivendo uma barbárie. E, inclusive, com as pessoas sendo julgadas a toque de caixa. Né? Ainda tem que... Essa foi demais. Outra característica do direito penal do inimigo. Estou eu, sexta-feira passada, na audiência. Gabriela estava também, né, Gabriela?
Sim. Estamos lá na audiência de instrução de alguns casos do inquérito 4921. Aí o juiz auxiliar lá do ministro confundiu o nome de um dos réus. E aí ele volta: ô, rapaz, desculpa que eu confundi o nome aqui da pessoa, é que eu estou fazendo aqui a toque de caixa. Se você ver a minha cara na hora, eu fiz assim, eu falei: como é que é? Mas tudo bem, que eu já suspeitava que isso estava acontecendo, porque nos últimos dias a gente viu vários processos que estavam aí parados, começaram a adiantar sem defesa. Você, para marcar audiência de instrução, você tem que apresentar a defesa prévia primeiro. Não precisa. Já marca sem defesa prévia mesmo, marca a audiência, já temos que julgar. Os lotes que eram de 15 em 15 pessoas agora passaram de ser de 60 pessoas. Então, a gente já suspeitava, mas assim, falar tão abertamente foi uma surpresa. E aí, quando a revista Oeste divulgou, a gente ficou feliz, porque comprova o que a gente já sabe, né? Então, mais uma vez, a importância de você registrar e mostrar o que está acontecendo. Mas, infelizmente, a gente não vê perspectiva de consertar isso a curto prazo, né? Pois é. Era isso que eu ia perguntar. O que vocês respondem para essas pessoas que estão sofrendo tantas injustiças? Como dar um mínimo de esperança? Essa pergunta esses familiares. $1 milhões, né? E vem o Natal aí, né? Um período tão difícil, né? Mais um Natal sem aquela pessoa da família. E, assim, gente, é inacreditável, assim. Eu sugiro que vocês comprem o livro antes que seja proibido. Se puderem, leiam o relatório da ASFAV, se interem do que está acontecendo. Porque, assim, a gente tem que fazer barulho. Não é possível. Fica muito claro quando a gente pensa em tudo que está acontecendo, que existe parece assim, que está tudo suspenso, né? Parece que o direito está suspenso para esse grupo. É um período mesmo de exceção. Exatamente. E aí você vê as ações milionárias de clientes milionários, aí essas são julgadas lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, os advogados podem ir lá fazer a sustentação oral. Agora, a pessoa humilde que está sendo acusada, né, de forma totalmente irregular pelo Estado, aí esta não tem a oportunidade de se defender. O advogado tem que gravar uma sustentação oral ali e torcer para o ministro assistir, que, pelo amor de Deus, a gente não é criança, não vai saber que os caras... não, doutor Ezequiel, tem como explicar isso para o pessoal que não é do direito, essa questão do plenário virtual? Porque tem exemplo, né? E eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Eu acho que essa é uma das violações mais graves, né, do direito de defesa que estão acontecendo nesses processos. Eu acho que todo mundo já viu naqueles filmes de tribunal, né, aquele momento importantíssimo onde tanto a defesa quanto a acusação fazem a sua sustentação oral, com o objetivo, seja de convencer um júri ou de convencer o magistrado que ali está, a respeito do que ele entende ser o correto, de ser o fim da justiça. E o que tem acontecido no Supremo Tribunal Federal a respeito desses casos é que nós tivemos ali, nos dias 13 e 14 de setembro do ano passado, os primeiros julgamentos dessas ações penais das vítimas, né, dos réus do 8 de janeiro. E aí, 3 advogados puderam fazer a sustentação oral. O 4º advogado seria eu. E aí eu fui um dos primeiros a ter a voz cassada. Fui o primeiro que teve a voz cassada já naquele dia, e a partir daí todos nós tivemos a nossa voz cassada. Não pudemos falar. Então, a defesa que nós exerceríamos ali perante os ministros para mostrar o porquê da inocência dos nossos clientes ou a redução da pena, para expor as nossas teses ali, nos foi tirado esse direito. E hoje nós temos que fazer a defesa dos nossos clientes gravando um vídeo e colocando no sistema para que o ministro assista o vídeo e decida de acordo com o que eu falei ali. Gente, eu sinceramente, não é possível que o ministro assista esses vídeos, até porque a gente tem a comprovação disso, quando nós subimos vídeos ali de 1 hora, 20 minutos no sistema, e aí 3, 4, 5 minutos depois o ministro prolata um voto de 100 e poucas páginas, né, absolutamente sem considerar o que foi dito ali na sustentação oral. Então, essa é uma violação clara do direito de defesa. E aí eu fico indignado, porque quando eu vejo ali no julgamento agora, essa semana acontecendo, julgamentos no Supremo Tribunal Federal, estão lá clientes riquíssimos, empresas
com advogados caríssimos ali, todos sendo ouvidos e tratando com muita seriedade, enquanto as pessoas humildes estão sendo absolutamente vilipendiadas pelo Estado brasileiro. Então, isso que vocês falaram é necessário. A gente precisa falar, precisa se manifestar e mostrar para as pessoas que isso está errado. Porque hoje está acontecendo com essas pessoas. Eu falo, tiraram esse grupo para fazer uma experiência. Nós estamos fazendo isso com essas 2.000 pessoas. Se vocês se insurgirem contra esse regime, nós vamos fazer com vocês também. E aí estão utilizando essas pessoas como um tubo de ensaio para mostrar para a sociedade brasileira que quem não se adequar ao regime vai sofrer essas mesmas consequências. E aí, se a gente se submeter a isso, o Brasil está perdido, né? Desculpa. E são pessoas que não eram para estar sendo julgadas pelo STF, né? Então, assim, o começo de tudo está aí, porque se eles estivessem sendo julgados no tribunal que eles deveriam estar sendo, eles talvez estivessem com mais garantias ali, já que tem o CNJ e etc. E nessa situação aí das sustentações orais, muitas pessoas acham que quando a gente fala sustentação oral virtual, julgamentos virtuais, é como esse bate-papo que a gente está tendo aqui. E não é. Não é uma audiência virtual online. Não é. A audiência acontece sem você nem saber o que é que eles estão pensando ali, sem ninguém ver. Na verdade, o ministro não tem audiência, dele, né? É um julgamento sem audiência. Ele só coloca o voto lá escrito e vai. E da mesma forma que ficou claro que eles não olham as defesas, como no caso da minha cliente, que eles não se deram o luxo de abrir o vídeo, vocês acham mesmo que eles vão abrir os vídeos das sustentações orais? Com quase 1 hora de vídeo? Não. Não vão. Não Até vai. porque, aí é outro ponto, eu queria falar ainda de 2 pontos, que a SFAB fez um levantamento das denúncias e dos acordos que recebem a denúncia, 98% de semelhança, só muda o nome. E é interessante, a gente também falou desses autores de processo penal que são garantistas, o Aury Lopes até menciona isso. Bom, se você fizer um exercício mental de uma decisão judicial que ela pode ser aplicada para qualquer um, né, você está diante de uma decisão nula, porque é uma repetição sem individualização. Ele fala decisões formulárias, como se você só preenchesse um formuláriozinho já padrão para condenar as pessoas. Exatamente. Então, é isso que está acontecendo. E sobre a questão da prerrogativa de foro, que a doutora Carolina falou, que eles estão sendo julgados no Supremo sem terem foro por prerrogativa, deveriam estar sendo julgados no juiz de primeiro grau. Eu também citei no livro um artigo de 2014 do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que tem que desmembrar o processo em homenagem ao princípio mais básico de proteção dos direitos humanos. E essa era o que mudou? A regra até o 8 de janeiro, né? A regra era o desmembramento. Aí Mas agora só que... já está valendo. Exato. Agora já está valendo. Mas eu acho que não era o mesmo Alexandre de Moraes, não. Esse do livro deve ser outra pessoa. Devia ter cabelo. É porque ele foi tomado, sequestrado ali nesse meio tempo por alguns seres humanos. Aliás, seres humanos não, seres sobrenaturais, né? E para além de serem pessoas que não têm essa prerrogativa, ou foro por prerrogativa de função, também, por isso, lhes é retirado a possibilidade do duplo grau de jurisdição, que é algo garantido não só pela Constituição Federal, mas por diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, tratados de direitos humanos. O duplo grau de jurisdição é um dos direitos mais básicos da humanidade. Desde que um homem se entende como um ser pensante, que se pensa justiça, você fala de duplo grau de jurisdição. Você não pode ficar submetido a um julgador. Alguém precisa revisar essa decisão. E aqui simplesmente não tem. Quem revisa as decisões do Supremo é o próprio Supremo. Você tem ali uma decisão condenatória, você recorre ao próprio Supremo e fala, não, eu acertei. Então, assim, é absurdo. São tantas violações de direitos que a gente vai citando de uma por uma e vai lembrando de outras. É tanta coisa. E assim, eu vou ser sincero com vocês. Eu não acredito que uma pessoa que olhe com sinceridade para esse tipo de situação vá defender. Até porque eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo ninguém defendendo o que está acontecendo. Eu vejo pessoas caladas. Algumas poucas criticando,
certo? Mas defendendo, eu não vejo. Só eles mesmos se defendem ali, se fecham na sua bolha. Não, o ministro Alexandre de Moraes está certo, o ministro Barroso está certo e tal. Eles têm coragem de defender as próprias ilegalidades que eles estão cometendo. Agora eu não vejo terceiros. Só quem tem interesses escusos, né? Que defende o que está acontecendo. Porque tirando isso. São os cúmplices do regime, né? Aí a gente vê a PGR. Eu gosto de falar da PGR. Porque nada disso estaria acontecendo se a Procuradoria-Geral da República fizesse um trabalho sério. O que eles estão fazendo ali é servir de puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Como é que o ministro Alexandre de Moraes publica um Twitter, dia 8 de janeiro, falando, olha, nós vamos investigar os executores, os financiadores, os agentes públicos e os incitadores. Aí o doutor Carlos Frederico fala, olha que Twitter legal, vou fazer a denúncia com base nesse Twitter. Aí ele vai lá e denuncia as pessoas como incitadores, executores, agentes públicos, né? Na mesma divisão que o ministro propôs. Aí você vê as denúncias sem individualização das condutas, absolutamente todas, Ctrl-C, Ctrl-V, só muda ali a qualificação. Então, a Procuradoria-Geral da República é cúmplice. Aí entra o doutor Paulo Gonet, não, homem muito sério, tem um histórico, vai honrar. Não, faz uma manifestação, o camarada está sendo acusado de um crime, que agora a gente está vendo as condenações do pessoal do 4921, né? Condenação de 1 ano, não cabe nem prisão, substitui por medidas diversas da prisão. Aí, o camarada foi preso, tá? Assinou a NPP, não, foi preso por descumprir medida cautelar de um crime que, mesmo que se ele fosse condenado, ele não seria preso. Aí a gente pede a liberdade dele e o doutor Paulo Gonet fala assim, eu libero ele se ele assinar o acordo de não persecução penal. Se ele não assinar, ele pode permanecer preso. Mesmo que depois que... Eu tenho clientes que eles estão torcendo para ser condenados logo. Porque se ele for condenado logo, o pessoal do 4921 está torcendo para ser condenado. Porque se ele for condenado, ele vai poder prestar o serviço comunitário dele e tirar a tornozeleira e seguir a vida dele. Porque enquanto ele não é condenado, enquanto ele é só réu, com a teórica presunção da inocência, o cara já foi preso, já está há 2 anos com tornozeleira eletrônica, gente que perdeu o funeral da mãe, gente que não pôde ir no aniversário de 15 anos da filha, gente que não pôde ir no velório do irmão, não pôde ir no casamento do filho. Então, assim, a pessoa está torcendo para ser condenada para ver se a situação dela melhora. Então, e isso tudo por culpa também da PGR, que compactua com esses abusos. Gente, é revoltante, é de revoltar, Até tomar uma água. Então, assim, parece, a gente faz uma avaliação e chega à conclusão de que, desculpa, minha cachorra. Até ela não aguenta. Não aguenta. É revoltante. Tá revolta. A gente faz uma avaliação de que no âmbito jurídico é muito difícil mudar sem uma pressão internacional ou sem um recado do Senado. Sim. E como está a questão da anistia? Alguém poderia falar sobre isso um pouquinho? Então, a anistia, a gente está com muita esperança nela, apesar de ter tido essas modificações, né? Tirado da CCJ e etc. Tinha tido aí uma manipulação do Arthur Lira para que essa anistia tivesse que ir para uma comissão especial. Essa comissão especial ela não foi instalada e a gente acredita que não vai ser instalada esse ano, e afinal de contas a gente já está entrando praticamente no recesso, mas a gente tem visto um trabalho muito forte da esquerda contra a anistia agora, que para a gente mostra como positivo, porque mostra que eles estão com receio realmente dessa aprovação. Infelizmente, diante de todas as ilegalidades que a gente falou aqui, não era para a gente estar pedindo a anistia, né? Mas foi o que nos restou, já que os próprios deputados de esquerda não conseguem enxergar as violações que estão sendo cometidas. Inclusive, o Chico Alencar disse, porque a questão realmente é que as penas são muito altas, mas isso você se vê juridicamente. Mas ele não sabe que é o próprio ministro que vê os recursos e etc. Então, assim, a gente vê que tem muita desinformação
na história, mas isso daí é um trabalho que a gente também pretende fazer, de levar as informações corretas para os deputados, para que eles entendam a importância da anistia, porque esses mesmos deputados que hoje estão dizendo sem anistia, são os deputados que defenderam a anistia de pessoas que realmente cometeram crimes, que pegaram em armas, que assaltaram bancos, que fizeram terrorismo de verdade, que foram asiladas e que depois retornaram ao seu país e que conseguiram anistia e conseguiram, inclusive, indenização do Estado, que saiu do meu bolso, que saiu do seu. Esses deputados, eles precisam estar atentos que essas pessoas que hoje estão sendo condenadas a 17 anos não são e nem serão iguais às que eles anistiaram. Porque essas pessoas do dia 8 de janeiro são, de fato, pessoas inocentes. Diferente do que eles anistiaram há tempos atrás. Então, assim, a gente vai trabalhar, a gente vai continuar mostrando o lado verdadeiro da história, como eu ouvi várias vezes lá no CIPEC Argentina por vários palestrantes, a gente defende a verdade enquanto eles defendem a fantasia. E a gente vai continuar defendendo a verdade, mesmo com que eles façam teatro, jogos de cena, tenham dinheiro para pagar filmes globais em que a atriz principal vai ganhar prêmios, ou pagar esses jornalistas militantes, né, que passam o dia falando em golpe, ou reitores de universidades para falar bonito e etc. Mas quem está com a verdade ela é uma só. Você pode contar ela de trás para frente, de frente para trás, que ela vai ser sempre a verdade. E ela não vai fugir. E a gente pode fazer comparações com vários momentos da história. A anistia ela é mais do que necessária, não só para que essas pessoas escapem desse direito penal do inimigo que está sendo comandado hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, mas também para que a gente volte a ter um país pacificado. Sem a anistia dessas pessoas, não teremos pacificação no país. E é como eu disse no Senado, eu repito aqui, são falas minhas e eu me responsabilizo pelas minhas falas. O ministro Alexandre de Moraes ele deveria fazer uma meia-culpa e perceber que ele hoje é quem mais inflama as divergências políticas nesse país. Hoje ele é o principal responsável da não pacificação. A eleição acabou em 2022 e ao invés de ele tentar remediar essa situação, ele joga fogo no parquinho todo dia. Então, assim, a gente precisa pacificar o país para que as pessoas continuem vivendo, né? Apesar de estarmos em crise, a gente sabe disso, mas para que as pessoas toquem as suas vidas. Tem pessoas com vidas paradas, né? Inclusive as pessoas que estão na Argentina, e a gente precisa dessa anistia o mais urgente possível. E vamos trabalhar para isso. Que bom que a associação existe, né? Um alívio para essas pessoas. O doutor Ezequiel voltou. Quantos associados vocês atendem? Mais de 400 famílias. Mais de 400 famílias. Bom. Ainda tem algumas que têm receio, que têm medo de se vincular, mas são mais de 400 famílias. E são muitos voluntários trabalhando também, psicólogos, advogados, médicos, professores. Tem muita gente envolvida, ajudando a dar um pouco de conforto nessa situação, né? Sim, eu vi gente, sobre a anistia, eu vi gente falando que não queria assinar porque tinha medo de ser investigado quando desse os dados. Olha como as pessoas estão com medo. Olha o nível de terror que foi criado. A que ponto chegamos? Para nós também foi difícil iniciar uma associação naquela época em que tudo era tão incerto, né? E ainda é. Mas alguém precisou iniciar o pontapé inicial para dar a voz às violações, para denunciar. Então... A gente achava, né, que a princípio essas coisas seriam resolvidas juridicamente, mas foi só uma semana. Com uma semana a gente já descobriu que a coisa não era séria quando você viu a audiência de custódia sendo feita com 5 dias, 10 dias, aí chegava lá, o juiz não tinha os autos do processo. Aí eu falei, isso aqui não é um processo sério, isso aqui é um processo político. E assim, doutora Bianca, com todo respeito, né, eu não gostaria de estar tratando dessa questão da forma política como nós estamos fazendo.
de ter que mostrar para a sociedade, de ter que fazer um trabalho de mostrar. Não, eu queria trabalhar dentro do processo, mostrar quem for culpado vai... Mas não, você tem um processo que foi politizado e a gente tem que tratar uma situação como essa de maneira política. Então é muito triste. E aí, como que a gente resolve, né? Hoje o que a gente tem feito é tentar medidas paliativas, né? Então você funda essa associação, divulga as violações que estão acontecendo, tenta dar um suporte para as famílias, seja emocional, psicológico, jurídico, financeiro, ajuda as pessoas, trabalha essa questão da anistia, que a gente já esteve bem melhor, né? Mas infelizmente aí aconteceram algumas situações, como aquele rapaz que tirou a própria vida lá na frente do Supremo, que reacendeu essa narrativa da questão do golpe. Aí você tem a retirada da anistia da pauta da CCJ para criar essa outra comissão que a gente está em cima cobrando, mas acredito que só para o ano que vai voltar a sua tramitação. Temos à frente das denúncias internacionais, já fizemos uma centena e vamos reforçar agora com os processos que já transitaram em julgado. Fazemos pressão no Congresso, ajudamos a redigir e assinamos influenciamos lá os parlamentares a assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, são muitas frentes, muito trabalho e, infelizmente, a gente sabe, tem a consciência de que é um trabalho árduo e que vai ser demorado. Nós já estamos aí com 2 anos, sabemos que as pessoas estão sofrendo. Para nós, eu falo para as famílias, eu não imagino como vocês estão, porque nós estamos cansados. Nós estamos exaustos de trabalhar dia e noite com essa situação e você vê muita coisa pouca mudando. Mas, assim, a gente também precisa agradecer, inclusive, a Deus, porque a gente já conseguiu conquistar muita coisa também. A gente saiu de lá na primeira semana com 1.500 pessoas, 2.000 pessoas presas. E hoje nós temos aí 100 pessoas, aproximadamente 200 pessoas. Então, a grande maioria pôde ir para suas casas. Você tem a questão da própria anistia, que ninguém falava disso, e hoje é a pauta primordial quando você fala das questões de direito, de conservadorismo, dos parlamentares que são mais alinhados à direita. Então, não se fala em outra coisa sem que venha a anistia primeiro. A reversão da narrativa, de você mostrar que a maioria dessas pessoas são inocentes e não culpadas, como se dizia no início. Então, assim, várias conquistas foram realizadas e a gente quer chegar até ao final resolvendo a situação dessas pessoas, embora seja difícil. Olha quem apareceu aí, desembargador Sebastião Coelho, outro guerreiro pela liberdade no Brasil. Eu só quero, assim, desejar um excelente trabalho, elogiar o trabalho que vocês fazem. Nossa, a gente sente, assim, orgulho que está em boas mãos, com pessoas boas, com pessoas que prezam pela verdade, que lutam pela justiça, que têm amor à justiça, e desejar que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. E parabéns. Eu fiquei muito honrada de recebê-los aqui no perfil hoje. Eu sempre tive muita curiosidade para conversar com vocês, sempre acompanho o trabalho, mas de fato vocês, mesmo assim, vocês me trouxeram muitas informações e eu fiquei bastante feliz. Bastante feliz mesmo e honrada. Doutora, a gente está à disposição, se a gente puder ajudar nos seus trabalhos acadêmicos e etc., a gente tem a visão interna, né, do ocorrido e temos muito documento aí para que possa ser repassado, para ser objeto de estudo, para a gente escrever a história de uma forma diferente. A gente que agradece a oportunidade. Obrigada. Obrigado por tudo. Estamos sempre à disposição. Vamos continuar trabalhando para salvar o Brasil, como acabou de escrever aí o nosso desembargador, juntos pela verdade e pela justiça. A gente vai chegar no mesmo. Obrigado também. A gente agradece aí o desembargador também, que faz um excelente trabalho, né? Muito obrigada. É a nossa inspiração. Que bom que a gente conta aí com vocês. Obrigada. Obrigada. Conta comigo também que eu puder ajudar. Tá ótimo. Obrigada. Até logo. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.